sim, Hoje eu ouvi uma frase que me marcou. sim. Quando você tem perda da capacidade das suas pernas, você também perde, de uma certa forma ou indiretamente, a capacidade cognitiva. Ou a possibilidade de demência, alguma coisa. Houve um exagero de quem disse isso ou não? Não, nosso corpo, ele é como um todo, né? Então a gente não pode pensar em um único sistema. Então ele é todo interligado, né? Então se a gente for pensar em saúde como um todo, então ela está toda relacionada, tá? Se normalmente tem uma perda muscular, isso vai refletir em todo o corpo, né? E aí essa perda de força, né, nas pernas, por exemplo, não vai ser só nas pernas que vai acontecer, né? Vai acontecer no corpo todo. Agora, uma coisa que me chama a atenção, um depoimento pessoal, e queria até compartilhar com você, quando eu vivi a experiência de ir pela primeira vez numa academia 10 anos atrás, que eu não tinha esse hábito, Sim. né? Aí eu precisava estabelecer uma meta de perder 20 quilos, consegui fazer, e eu me senti um estranho no ninho. Quando eu cheguei lá, vi a moçada marombada, aquela coisa, eu falei, o que o tiozinho está fazendo nesse lugar? Isso é A gente normal. nota isso de uma maneira efetiva, né, Sim, Angélica? é bem normal se sentir um estranho no ninho ali, né? Mas hoje em dia as academias estão para todo mundo, né? Inclusive para os idosos, né? Que é muito importante isso. Porque se a gente for pensar na manutenção da saúde, é um ganho de massa muscular. E isso só vai acontecer dentro de uma academia, né? Eu falo, nenhuma caminhada não vai exercer a função de um exercício de força. E aproveitando esse gancho, na verdade, na minha faixa etária, a preocupação é tentar ganhar massa muscular ou perdê-la, Inibir a inibir perda, a para perda. que não haja perda, pelo Porque, de menos. uma certa forma, se você não tem fortalecimento nas pernas, são aquelas quedas acidentais, um verdadeiro desastre, É né? um dos Então, maiores acho que riscos, isso né, é muito para importante. os idosos perder a força da perna e começam os tombos, né? E isso aconteceu frequentemente agora com a minha mãe. Tive um episódio, ela começou a cair, machucar o joelho, tudo, e aí falei, não, vamos ter que ir para musculação. E agora ela está se sentindo muito melhor com isso, né? Praticando a musculação. Antes ela começou 3 vezes por semana, agora já está indo mais vezes porque tomou gosto, né? Agora, ao mesmo tempo, para o culto da beleza, de ser forte, há o problema das bombas, né? Que Ah, são algo que preocupam demais. todo exagero, né? O que contém de tão adverso numa bomba que provoca um dano tão grande à saúde desses jovens? Inclusive de 30 anos que morre de ataque cardíaco, uma coisa horrorosa, né? As Exatamente. pessoas acham que isso vão ficar bonitão, mas na verdade estão se matando, né, Angélica? Com certeza. Se você pensar qual que é a finalidade, né, deles fazerem esse uso de recursos ergogênicos, né? É para o crescimento muscular, né? E o coração é um músculo, né? Então, da mesma forma que vai ter essa hipertrofia muscular, o coração também. Então, isso vai acarretar outros problemas, né? Agora, falando nesses suplementos, tem gente que é da moda antiga, tem pessoas que me falam que a tal de semente de abóbora é bom, mas isso é um complemento, É um até para poder complemento, dar aquela motivação. sim. E tem pessoas que falam que o whey não é bom. Eu, por exemplo, costumo tomar whey misturado com alguma coisa que disfarça bem. Acaba virando um milkshake, né? Mas Sim. é importante essa criatividade para as pessoas terem condição de não ficar animadas para ingerir isso que para elas significa saúde, né? O consumo de proteínas, né? Assim, algumas pessoas têm o preconceito, mas você pensar que um whey protein é a proteína do leite, né? Nada mais do que vem do alimento, né? E é uma forma fácil de você consumir a proteína e adequar aquela proteína no dia, né? Então, pessoas que trabalham, né, à tarde, não tem condição de comer um frango, fazer um omelete, né, que seria um consumo proteico no lanche da tarde. Aí ela abre mão do uso de um suplemento. Então ela vai estar cumprindo o papel ali de bater a proteína do dia, né? Então é uma forma fácil de ajudar no consumo proteico. Agora, ter o papai Jair e a mamãe Celina foram importantes nessa sua trajetória, né, Sal? Sem dúvida, Jair Tarcísio. do Fórum, grande Jair. Exatamente, Tarcísio. Eu costumo falar sempre que eu tenho muito orgulho de onde eu vim, né?
do meu pai, da minha mãe, que me deram uma formação, educação e princípios morais muito sólidos, né? E a gente cresce com muito amor e com o receio em não desampará-los no carinho, né, Tarcísio? Então, assim, tudo o que eu tenho hoje, eu devo muito à minha origem pelos meus pais, né, Tarcísio? E a família como um todo? A irmandade, os filhos, a Exatamente, esposa, Tarcísio. Diana, Alice, o Arthur. Exatamente, Tarcísio. Eu costumo falar, Tarcísio, que o meu maior sonho é a minha família, constituída com a minha esposa e minha primeira namorada, né? Estou com a minha esposa desde os 17 anos, ela 15, hoje eu tenho 38, né? Oh, que detalhe interessante. 21 anos juntos com a minha primeira namorada, tenho 2 filhos lindos e abençoados que me orgulham muito, Alice e Arthur. E eu costumo falar que a nossa vida sempre tem que ter um porquê e um para quem, né? Um porquê pela minha família e um para quem sempre para eles, né? E complementando, tenho minhas 2 irmãs, a Marcela, dentista, e a Bárbara, fonoaudióloga, Tarcísio. As duas já estão formadas. Estão formadas. Em plena atividade. Em plena atividade, Tarcísio. Elas estudaram onde, as duas? Uma estudou, a Marcela fez odonto na Unesp, né? Em Araraquara. Perfeito. E a Bárbara fez fonoaudiologia na USP, em Ribeirão Preto, Tarcísio. Tá, que bom. Família toda constituída. O senhor Jair ainda está em plena atividade, não aposentou ainda não. Plena atividade, plena atividade. Ele e o famoso escortinho azul, né? O oficial o introcável. O introcável, Tarcísio. O introcável Tudo pode mudar, menos o escortinho azul. Exatamente, Tarcísio, exatamente. Agora, Saulo, a parte estudantil naquele local básico de todos nós orlandinos, né? Hoje você tem 38 anos. Sim. Estudou no Coronel, em qual escola primária? Exatamente, Tarcísio. Eu estudei brevemente no Arthur Oliva, 6 meses apenas. Passei pelo Coronel, aí depois eu complementei no Oswaldo Ribeiro, né, de Mendonça. E depois concluí o meu colegial no Alcídio, né? Fiz toda a minha trajetória aqui em Orlândia, em escola pública, né? Isso eu valorizo muito. Porque por muitas vezes, principalmente atualmente, a gente depreda muito a instituição pública, mas com certeza para a minha formação e de tantos outros, ela tem muito valor, né, Tarcísio? No caso da ETEC, você chegou a fazer algum curso profissionalizante técnico ou foi também o ensino médico raiz lá na própria ETEC? Também fiz, Tarcísio. Quando eu fiz o meu colegial, até então, né, que agora mudou uma nomenclatura para ensino médio, na verdade, eu fiz o curso técnico e me graduei como técnico em informática, né? O meu primeiro emprego formalmente foi como técnico em informática na Universo Digital, né? Ah, no Universo na Digital? Universo Digital. Trabalhei 1 ano e lá que eu conheci o Sidão, por incrível que pareça, como meu cliente, Tarcísio. Como a que lenda. A lenda. Parecido Donizete da Silva. E fiz 6 meses de administração antes de entrar para o meu curso de fisioterapia, Tarcísio. E fisioterapia você fez na Claretianas, de na Batatais. Claretiano, em Batatais. Eu posso imaginar que você estudava à noite ou ainda naquele tempo já era período integral? Como é que funcionava? Eu estudava durante a noite, Tarcísio, mas desde o meu primeiro ano de faculdade eu me dediquei, Tarcísio, a estagiar, a buscar conhecimento, né, no meu período contrário que eu teria ao estudo. Como eu disse, eu estudando à noite, no período da manhã, à tarde, todos os dias, eu buscava um estágio para eu poder me inserir no mercado mais preparado, né, Tarcísio? Agora, com quem você estagiou? Fica à vontade para lembrar. Tá, sem dúvida. Tarcísio, o primeiro lugar que me abriu portas em Orlândia, o Dr. Fernando Correia, que eu quero mandar para ele um abraço, né? Aí depois comecei a trabalhar no futebol de Orlândia, o amador, no Varziano, né? Onde você tinha para trabalhar gelo, gelol e água, né? Mas isso molda muito você, né? Te faz ver o mundo com outras perspectivas. E logo, em 2008, comecei a estagiar no time da Intel, que daí começou toda a trajetória. Quer dizer, você começou na Intel em 2008, nas categorias de base da Intel, num primeiro momento? Foi, Tarcísio. Olha só, que na verdade, eu comecei na Intel estagiando e observando o time principal na época, né? No ano de 2008. Aí, quando tinha uma demanda de atletas que ficavam em virtude de uma lesão após uma viagem, eu colocava eles em tratamento sob a minha supervisão e ótica de outros colegas. Passado isso, no ano de 2010, eu me graduei. Aí, então, que eu fui assumir um posicionamento como fisioterapeuta na equipe sub-20 da Intel.
E depois na Intel você ficou até 2017 já com aquele timaço, né? Que daqui a pouco eu vou enumerar os títulos conquistados durante a sua passagem, né? Exatamente, Tarcísio. Isso me enche muito de orgulho, né? Porque em todos os lugares que eu vou, em todos os lugares que eu ando, né? O pessoal me coloca o sobrenome profissional que me honra muito, o Saulo da Intel, né? E toda a história, ela foi de 2008, estagiando, até o término desse ciclo em 2017, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de falar pessoalmente ao comendador Vincenzo Spedicato, que me honra muito esse sobrenome profissional, e com certeza uma figura que eu sempre tento exaltar, e ele sabe disso pessoalmente por inúmeras vezes, é o Sidão, na verdade, né? Agora, foi o Sidão, inclusive, que te convidou, né? Para que você assumisse o posto de fisioterapeuta da Intel. Quando é que aconteceu esse episódio? Parece que você estava aprontando as malas, pensando em outros projetos. Exatamente, Tarcísio. Conte para mim. Você chegou assim, não, eu estou pretendendo não sei o quê. Calma aí, me dá 2 dias. Exatamente, Tarcísio. Foi assim. Eu fiquei no time sub-20 da Intel por uma temporada, né, em 2010, e auxiliava o time profissional, né? Aí, ao término de 2010, o time sub-20 acabou. Tiveram que desligar todo mundo, entre jogadores e comissão técnica. E nesse momento, o Sidão não quis perder o vínculo comigo. Mas acabou que eu estava sem clube, estava sem emprego, né? Aí, um determinado dia de fevereiro, procurei o Sidão para conversar, para pegar opinião com ele. E falei no Sidão numa saída de quadra ali. Falei, Sidão, seguinte, eu tô com uma proposta para ir para Sertãozinho. O treinador me fez o convite. E eu Quem gostaria, era o treinador da época? Era o Fabinho Gomes. Ah, que foi, inclusive, treinador da Intel. Justamente. Fabinho Gomes de Bebedouro. Justamente. O Fabinho me fez o convite. O Sidão falou que já sabia. Aí o Sidão falou assim para mim, Saulo, eu não deixo você ir. Eu falei, como, Sidão, que você não deixa eu ir? Não deixa você ir. O Sidão pediu, me dá 2, 3 dias que eu tenho coisa melhor para você. Foi nesse momento que, óbvio, eu confiei no Sidão, que eu sempre costumo falar para ele pessoalmente, é o meu pai profissionalmente, é quem me pegou no colo como fisioterapeuta, teve paciência e oportunidade, e ele me pediu 2, 3 dias para isso. E eu, obviamente, esperei. Passado 2, 3 dias, ele me convidou para assumir o time profissional da Intel, né? Que beleza. Lembra quando foi o ano disso? A data, eventualmente? Em março de 2011, aproximadamente, Tarcísio. E um dos escritores dessa obra que homenageia o Dr. Jorge Jardim Bastos é o querido Dr. Aldorico Bianco. Doutor, a gente percebe pelo próprio evento que foi realizado que é uma homenagem a um homem que tinha um perfil humanitário no atendimento aos pacientes. Explique isso pra gente. Eu fui testemunha porque eu nasci aqui em Salles Oliveira e vivi até os meus 19 anos. E a gente tinha uma convivência muito, muito grande com ele. Ele era muito amigo da minha família, meu pai. E ele era uma pessoa que era realmente muito caridoso, era uma pessoa que era diferenciado, era uma pessoa extremamente culta, era uma pessoa que atendia a todos sem distinção de raça, cor ou de posição financeira. Fomos testemunha muitas vezes do que ele fazia. Era um médico muito caridoso. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa que se distanciava da época de outros profissionais pela habilidade clínica, como exercia a medicina e como fazia diagnósticos importantes, sem ter a tecnologia que hoje nós temos. Portanto, era realmente uma pessoa diferenciada. Quando surgiu a ideia, como é que foi o seu trabalho, que eu sei que você fez muito trabalho de campo em termos de trazer as informações e depois, com a ajuda dos outros 2 escritores, fazer o processo de sistematização. Explique pra gente. Então, primeiro, já comecei buscando meu próprio trabalho que eu tinha feito antes, que era o Almanac.
Salles Oliveira, 120 anos, que a gente lançou. Já havia, portanto, um livro anterior. Isso, lançamos em 2020, em dezembro de 2020. Então, o Almanac já deu bastante base, porque ali a gente abordava o Dr. Jorge, porque ele é nome de um logradouro público, então você tinha uma pequena biografia dele. Ali falava-se da Salense, então você tinha a parte dele como presidente da Salense. Tem a parte da política no Almanac, e aí fala da emancipação política e tudo mais. Então, tinha alguns pontos dentro do Almanac que ele era citado. Então, ali eu já tinha ali onde começar e poder expandir. O segundo momento nessa história foi a gente encontrar contemporâneos dele, pessoas que estavam vivas na época dele, que foram atendidas, ou que alguém da família foi, e que poderia contribuir de alguma forma, dando depoimento e tudo mais. Então, do Almanac, fomos para a pesquisa de campo mesmo, nas redes sociais, na rádio, no boca a boca. Olha, alguém conhece o Dr. Jorge? Alguém lembra dele? Se tiver, entre em contato com a gente. Então, foi esse, o trabalho de formiguinha, do Almanac o trabalho em campo. Uma característica que é muito forte, era muito forte no Dr. Jorge, era a medicina humanizada. O senhor Ângelo Ruzeni está aqui do meu lado. O senhor foi paciente do Dr. Jorge, né? O senhor se recorda disso? Quanto tempo? Fui paciente do Dr. Jorge na minha juventude, porque quando ele faleceu, eu tinha 25 anos. Então, às vezes, a gente ia lá, devido ao futebol, tomava umas pancadas, e corria do Dr. Jorge, muito atencioso, muito bom. E no trato com as pessoas que são da sua época e que foram pacientes dele, parece que isso é unânime o jeito humano que ele tratava os pacientes. Exatamente. Sempre igual, sempre da mesma maneira, muito atencioso. Era aquele homem que não ficava te olhando de frente, ele te punha do lado da mesa dele e te pegava, te perguntava, sentia você perto dele. Muito fantástico. E ter a oportunidade, como o senhor que colaborou também com o livro, trazendo informações, para o senhor é uma forma de agradecê-lo por tudo que ele fez pela cidade, né, senhor Ruzeni? Ah, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que agradecer em muito, até mesmo pelo fato do número de placas que tem lá na sepultura dele, que o atendimento dele era fantástico, era muito bom. Para quem não sabe, você é bióloga. Eu sou bióloga. Formada na PUC de Campinas, uma grande escola. Sim. Dei aula alguns tempos, mas logo eu casei, vim morar em Orlândia, e a gente viajava muito, né? Viajamos muito pelo polo, por fazendas também. Então, e você chegou a ser professora eu na dei rede aula lá de Franca? Lá de Franca, dei aula em Franca. Um ano e pouquinho. Logo... Mas valeu, pelo menos o diploma feito e valeu. Você também trabalhou. Por pouco tempo. A Ângela, na verdade, se tornou uma orlandina. Ela é casada com o Jorge Junqueira, né? Que, aliás, nós chegamos a ouvi-lo porque já participou da diretoria da Sociedade Hípica, é da família Junqueira fundadora aqui de Orlândia, e também uma característica, ela tem 3 filhos, o Jorge e tem 2 princesinhas, são gêmeas, né? São gêmeas, sim. Qual a idade dos meninos? O mais velho tem 28, o Jorge Filho, e as meninas 26. E todas elas já estão formadas? Já estão formadas. Ele formou em engenharia mecânica, a Sofia em veterinária, a Luísa em medicina. Ah, que bom. Que bom, todos formados. Ela está na fase de residência com essa idade Ela de 26? ainda não passou, está dando plantão aqui na região, está bem. E qual é a área de atuação dela? Ela ainda está no plantão, ela quer otorrino. Por enquanto ela está no geral. E qual a especialização que ela está Ela quer otorrino. Otorrino, perfeito. E a Sofia trabalha com reprodução equina. Ela gosta de cavalos, sim. E o Jorge Filho em consultoria financeira. Então, estão todos muito bem caminhados. Tranquilo. Tranquilo. E, portanto, a partir desse momento, você pode dizer que você pode exercer uma atividade profissional. Criou os filhos na sua totalidade. Sim. E é claro que agora também tem que se dedicar ao negócio que virou realmente a sua especialidade. Sim. Mas antes de falar especificamente de eventos, a Ângela tem uma característica interessante. O sobrenome Jacinto Lima, antes do Junqueira, Jacinto é uma família conhecida da dona Didi Jacinto, né? Sim. Ela é professora, né? Conte a história da dona Didi e, por consequência, também do seu Heitor, que é o seu pai.
A minha mãe, ela estudou em São Paulo, naquela época fez faculdade lá, e foram morar em Franca. Meu pai morava em São Paulo porque meu avô era político lá. E como o meu avô, pai da minha mãe, Juca Jacinto, era um fazendeiro muito tradicional, deu uma fazenda para eles, assim que eles casaram. E ela, que morava em São Paulo, ele também, porém, quando ela formou, resolveram ir para Franca e cuidar da fazenda, e ela se ingressou na Unesp. Unesp de A Franca. Unesp de Já Franca. tinha campus naquela época lá em Franca? Tinha, Maravilha. já tinha. Mas assim, mesmo assim, ela nunca parou de estudar, fez doutorado, sempre foi muito ativa. E o meu pai cuidando das fazendas. Né? Aliás, o núcleo da família da Ângela de Franca são pessoas extremamente conhecidas. Por exemplo, o pai dela, o senhor Heitor Lima, ele já tem uma participação intensa na vida francana, né, Sim, Ângela? sim. Ele foi vereador, ele foi secretário da Agricultura por várias gestões. Ele trabalhou bastante, sim. Então, aquela atividade dedicada ao segmento da agropecuária. Sim, sim, sempre foi. Seu pai está vivo e a mamãe Didi já se foi. Já, infelizmente. Faz muito tempo o falecimento Fazem dela? 4 anos. Tá. Quando eu pego aqui, eu vejo também o Jacinto, né? Que aí é pela parte materna, e tem o seu Juca Jacinto, Sim. que era criador de búfalo. Criador de Conte-me búfalo. essa especialidade, Então, que é tão raro na nossa região. raríssimo. Ele começou com gir, importava os girs e depois búfalos. Mas ele trabalhava com outros setores também, né, da agropecuária. Mas o búfalo, em especial, foi uma particularidade dele. Muito E a interessante. propriedade dele era em Franca, porque búfalo gosta de barro, né? Como a Sim. gente costuma dizer. Você se recorda de alguma coisa desse tempo ou não? Menos, assim, lembro da fazenda com búfalos, mas quando ele faleceu eu tinha 15 anos, então eu tenho pouca memória disso. Muito bem. Aí chega o Jorge Junqueira, orlandino. Sim. Vocês se casaram e você passou a morar em Orlândia, né? Isso. Há quanto tempo que você reside em Orlândia? Fazem 32 anos que somos 32 casados anos lá. já está aqui. Sim. No começo de vida a gente viajava muito, como eu falei. Então, assim, eu não parava muito aqui, não me fixei muito com amizades. Depois que tive filhos, aí nós começamos a ficar mais na cidade. Então, agora eu sou uma orlandina. Agora não, né? Um tempo. Então, na verdade, quando ela diz eles viajavam muito, é porque o Jorge militava diretamente na questão do polo, né? Sim, sim. Ele Como jogou jogador de polo. de polo. Além de jogar por aqui no Brasil, jogou muito no exterior, muito na Europa, né? Ele jogou na Inglaterra, né? Inclusive você já contou isso aqui, que ele recebeu o prêmio da rainha, jogou no mesmo time que o Príncipe Charles. Então ele tem grandes histórias. Só para que vocês entendam o contexto, há 30 anos atrás, a minha empresa, TM Promoção e Publicidade, na época, promovia eventos de motocross em todo o estado de São Paulo. Chegamos a fazer um evento, e o Zé se recorda bem, lá em Osasco, montaram uma arquibancada para 20 mil pessoas, lotado. Isso era um fato raro até então, porque não se tinha visibilidade, né? Então foi um capítulo que uniu, através de 2 orlandinos, eu e ele, e outros que fizeram parte, pessoal de Franca também aqui, na figura do Edinho, que com certeza está nos vendo nesse instante. Se não tiver, eu vou estar avisando ele desse Comanete, Comanete. o falecido Bartô, que era o meu diretor de provas. Maravilhoso. Enfim, uma série de pessoas que fazem parte dessa história. Mas antes de falar de trilhas, eu gostaria, Zezinho, que falássemos um pouco da sua família, né? Sim. Você é nascido em Batatais. Batatais. E a sua mãe é de Batatais? E o pai, baiano, creio que Baiano. não sei uma origem de que região da Bahia, das partes lá, né? Nasceu lá em Batatais e morava muito em fazendas, né? Só Pelo fazenda, que você me disse. Só fazenda. De Magnória nós veio para São João, veio para o Agudo e mais algumas fazendas, que era caminhoneiro o pai, né? Então não tinha muito sossego, não. Eu gostava de estar trocando de fazenda. E nesse contexto todo, vocês são em 5 irmãos. 5 irmãos. Diga o nome deles, onde estão. Todos, graças a Deus, eu sei que estão vivos. O Itamar é o caçula, está em Uberaba. O Wagner, o Nel, está em São Joaquim. E eu, Orlândia, né? Sempre estive em Orlândia. São 3 irmãos. E a minha irmã Dora, tá vizinha minha, né? Casada com o Dum Marinotti. E a minha irmã caçula, acho que eu não falei dela, né? Não. Falei do Itamar. A Edna, em Batatais. Ela não saiu de Batatais.
Então todos eles continuam, de uma certa forma, um pouco mais distantes, mas estão todos aqui Sim, unidos, né? E a sua mamãe já faleceu. já faleceu, o pai também. Há quanto tempo a mamãe faleceu? Uns 4 anos. 4 anos. Sim, de 4 a 5. Não Mas relembro. cumpriu a missão, né? Nó. Conseguiu deixar os 5 firme e forte e cumpriu o ciclo. Pois é, então eu sempre digo, ela foi mãe, pai, avô, bisavô, tataravô. Ela foi tudo pros filhos, né? E sempre roça, fazenda. Morava em Orlândia, mas viajava naqueles caminhões. Naquela época lá era o pau de arara. Era um caminhão com a madeirinha do lado, que a gente ia também. Tinha que ir, não tinha trabalho. Até chegar ao Saboroso. Aí aqui em Orlândia. Mas na fazenda sobrou para você, que naquele tempo não tinha essa frescura Não. de trabalho infantil. Não, Tinha lá uma enxadinha, tirava leite. o Zezinho participava. Ajudava a mãe, eu era mais velho. Era quase que um direito e obrigação de estar junto com ela, né? Pois é. Para colaborar na renda da própria família, né, Zé? Porque tinha essa época do trabalho do ano, Tarcísio, que era, você ganhava de empreita, colher um café, colher um algodão. Então não se trabalhava por dia. Então a gente... O que você colhesse era o resultado. É uma força maior. E é o que a gente agradecia, porque é o que tinha também. Foi isso aí. Com 11 anos você chegou aqui em Orlândia, sua família chegou aqui. 11. Qual foi o primeiro lugar que você morou em Orlândia? Você lembra? Na época tinha os balaeiros. Você lembra dos balaeiros? Aqui na Marginal. Sim. Onde é a Marginal hoje, era uma estrada funda de chão, era... A Anhanguera era uma rodovia... Que não tinha esse corte ainda, né? Não tinha 2 pistas, era uma só. A gente morou ali nesse bairro, que não é um bairro, Casas do Balaeiro. Era tudo chão, não tinha asfalto. E foi legal. Foi o começo de Orlândia. Sobreviveu todo mundo, né, Zé? Na época era bom, não tinha PTU, não tinha um monte de coisa. Era uma beleza. Lamparina, não tinha energia também, água também não tinha, cisterna, ali onde eu morava. E ninguém morreu por causa disso, tá Não. todo mundo vivo. Pelo contrário. Que beleza. É. Aí com 11 anos, eu sei que o primeiro emprego seu, você tinha 14 anos. A gente estava Saboroso. conversando antes. Em que empresa? No Saboroso. Saboroso. É. O Saboroso era onde é o escritório do seu Zé Mendonça hoje ali. Sim, seria. Perto Ali. da antiga rodoviária e perto do bar do meu saudoso vô Davi. Naquele ponto que você trabalhou. É verdade. Em que você fazia no Saboroso quando você chegou? Já era marcenaria. Marcenaria essa que as máquinas que era do Saboroso, que o brejeiro comprou após, e que eu tô com elas hoje. As máquinas que eu peguei no Saboroso, que foi pro brejeiro, é da gente hoje. Foi o começo da... né? Mas no caso aí seu, quem que despertou em você esse gosto por começar nesse segmento da marcenaria? Alguma pessoa em especial que você queira prestar uma homenagem? Ou isso caiu no teu colo sem você perceber? Não, porque era assim uma opção de... Eu queria ser mecânico. Eu gostava da mecânica, eu via... Tanto é que eu entrei na oficina mecânica, mas não foi. No Saboroso, eles precisavam de um ajudante na marcenaria, que também dava manutenção na área de mecânica. Tem os marceneiros e os mecânicos. E eu fiquei no meio dos dois, e aí aconteceu que eu me alinhei para a marcenaria. Que as máquinas de arroz eram toda madeira. Máquina de arroz era de madeira, me lembro bem. Totalmente, as banadeiras, os elevadores. Lembro lá no Edgar Benini, na Vila Marcus, que também lidava com arroz, porque nos anos 60 o arroz era a bola da vez aqui para nós, né? Hoje arroz está tudo lá no Rio Grande do Sul, em outros locais, mas naquela época era uma cultura importante para nós, né? Pois é. Tanto é que nasceu o arroz brejeiro, anos 50, 60, porque a gente tinha essa plantação de arroz por aqui. Tá certo. Agora, Zé, essa experiência no Saboroso, ele foi vendido, né? Fechou? Brejeiro, isso. Aí foi para o brejeiro. Foi pro brejeiro. E você me contava nos bastidores que você tem um carinho especial pelo seu Carlão do Brejeiro, seu Carlos Campos, e me fale também do carinho que você tem com a dona Lolô Defino. Conte para nós aí, calma, então, com tranquilidade. Tá, porque o envolvimento que nós tínhamos nas marcenarias, a gente acabou fazendo alguns móveis, assentamento de porta na casa do Somax. Armários embutidos, que era o Virgílio era marceneiro. E eu ficava sempre na ajuda com ele, paralelo com os trabalhos do brejeiro, que eram as máquinas, né? E depois também foi para a casa da Lolô, que na Anhanguera, indo para São Joaquim da Barra. Ah, naquela fazenda? Também fizemos toda, assim, uma boa parte de marcenaria lá. E a gente acabou se envolvendo, porque era anos fazendo manutenção. E o Carlão, porque era
o administrador, tinha um sítio, e para melhorar a nossa colocação, ele tinha uma Vespa, uma lambreta. Rapaz. Dava problema, o Zezinho tomava conta da lambreta ou Eu não? ficava sem comer almoço para poder andar com essa lambreta lá, porque nada era chão, não. Sara de Oliveira, olhando, Sim. era chão. Então ali foi anos de parceria no sítio dele. Sábado, domingo, né? Veja bem, aqui nós temos as famílias Arcângelo e Trito. Sim. Famílias extremamente conhecidas. É importante que você fale do seu saudoso pai, que aliás fui vereador junto com ele no meu primeiro mandato na Câmara Municipal, e também da sua mãe. Gostaria que você trouxesse essa história, até como forma também, né, doutor, de homenageá-los nesse momento. Bom, os meus pais são uma referência na minha vida, eram pessoas muito honestas, íntegras e trabalhadoras, e sempre procuraram ter um objetivo de me colocar no trilho certo, no caminho certo. E sempre nunca mediram esforços em tudo que a gente precisou para se tornar um adulto decente na vida. Meu pai, trabalhador, de segunda a segunda, eu até falava para ele, pai, hoje é Tira o domingo, descansa um pouco, vai viajar, vai passear, mas não, ele morreu trabalhando, apesar que no final ele teve um problema de saúde, não conseguiu trabalhar, mas até o momento que ele tinha capacidade, ele trabalhava de segunda a segunda. Minha mãe é a mesma coisa, sempre trabalhou e sempre procurou ensinar as boas coisas pra gente. Agora, na verdade, ambos atuaram, e a família, né, atuava No comércio. no setor do comércio, né? Exato. E de forma específica também nessa parte do segmento, né? De funerária também, o seu pai, a sua mãe. Quanto tempo ficou aquela loja ali na Rua 1, que era uma referência aqui na cidade de Orlândia? Olha, até eles morrerem, né? Aí a partir do momento que eles morreram que fecharam a loja. Mas tem que quase a minha idade aproximadamente, mais de 50 anos, eu acredito. Hoje você tem 56 anos de idade. E como é que foi a sua infância aqui em Orlândia? E é uma pergunta que eu faço aos nossos entrevistados que são de Orlândia, que hoje tem uma carreira, não só no teu caso no segmento da medicina, e também na área empresarial. A gente quer saber a sua trajetória aqui, sua primeira professora, qual foi a escola que você estudou, como é que foi a sua vida de infância, adolescência, que depois da adolescência você seguiu o rumo em direção ao Uberaba, né, doutor? Bom, eu tive uma infância muito boa, né? A gente, na nossa época, você podia andar de bicicleta pela rua com tranquilidade, jogava bola na rua. E a gente brincava do básico. Amarelinha, jogava bola, andava de bicicleta, estudava. Eu estudei no Coronel até a 8ª série. E a parte do ginasial foi onde? Até a 8ª. Depois eu fiz o colegial no Alcídio, o primeiro e segundo colegial no Alcídio, depois eu fiz o terceirão em Ribeirão. Olha que coisa interessante, né? O Alcídio tinha o ensino médio. Ensino médio. Não era ainda profissionalizante Não, naquela época. não. Explica essa característica. Era um colégio de segundo grau, normal, que tinha os 3 anos de colegial. Era um colégio, aí depois que veio a ETEC, né, o estudo técnico, mas não, era um colégio normal, que agora parece que é aqui no... Na Paula Souza, né? Que é na Avenida 10. Quem não quer fazer o técnico é no Oswaldo Ribeiro. Oswaldo, isso. Só para explicar bem, a parte do dito ensino médio, que o nosso tempo era o colegial, Colegial. né? Nós temos duas opções em Orlândia. Tem a opção do Oswaldo, que é da Secretaria da Educação, e tem também no próprio Alcídio, que tem uma ligação não com a Secretaria da Educação, mas com a Secretaria de Desenvolvimento. Pouca gente sabe disso, né? A própria Fundação Paula Souza é ligada à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. E era muito natural isso. Comigo aconteceu, ainda que eu seja um pouco mais velho que você, a gente tinha essa opção, fazia o ensino médio e depois seguia para Ribeirão Preto. Você Exato. chegou a fazer cursinho? Fiz 1 ano de cursinho. 1 ano. Qual era o curso que você fez? Você lembra? Eu fiz o ângulo, mas em Rio Preto. Você fez em Rio Eu Preto? fiz em Rio Preto. Tinha um primo morando lá e eu acabei indo ficar com... Quer dizer, você não fez em Ribeirão, foi Não, em São fiz José do São Rio José do Preto. Rio Preto. E essa questão de fazer depois, natural,
o vestibular, por que a opção da medicina? Tem alguém da família, algum parente que lhe inspirou? Não. Eu que escolhi mesmo em casa, existia uma certa resistência. Para que você vai fazer medicina e tal? Vem trabalhar com a gente. Mas eu sempre gostei, achei que o caminho era esse. E naquela época que você escolheu, quem era o médico de referência? Assim, no cenário nacional mesmo, vamos dizer assim. Não, acho que Não tinha nenhum específico. Nenhum específico, não. Aí você fez o vestibular e Isso. ingressou direto na então Faculdade de Uberaba, que hoje é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, é isso? Exato. Na época já era federal, só que só tinha medicina. Quando 1 ou 2 anos antes de eu formar, abriram enfermagem. E foi o primeiro passo para gradualmente virem mais cursos. Porque existem pessoas que, quando você está numa cidade, você lembra de alguma atividade cultural, e no caso específico de dança, não se fala em Orlândia sem se lembrar do nome da querida tia Marilda. Ela foi a primeira que teve a coragem na época, quando havia tanto preconceito, né, de artista e também, no caso dela, bailarina, ser taxado de um outro jeito pela sociedade. E ela não. Ela teve coragem, determinação. Portanto, professora Tia, é um prazer muito grande recebê-la. Igualmente, Tarcísio. Prazer maior o meu de estar aqui com você. Quando eu vejo aqui a professora Marilda, casada com o Bajara, né? Que já faleceu, o Bajarão, que a gente falava, ela tem 82 anos de idade. Em algum momento, essa curiosidade eu tenho. Por que o nome do seu esposo é Ubajara e não, eventualmente, Ubirajara? Porque meu sogro gostava muito de nome indígena. E o Ubajara era rei da canoa. E ele, então, queria pôr. E ele pôs na outra filha Iraê. Mas aí a minha sogra tanto fez que colocou Maria na frente. Mas era para ser só Iraê, que é doce como mel. Vocês sentiram, né? Tem história. O doutor João será objeto também de perguntas que a querida professora Marilda, tia Marilda, vai nos responder ao longo do nosso programa, da nossa entrevista. A senhora é nascida em Altinópolis, é isso? Nascida em Altinópolis. Pelo distante e pacato 1943, professor? 43, Lembra bem da sua infância? Lembro bastante. A minha infância foi na fazenda, foi muito gostosa. Que fazenda que a senhora morou? Eu morei na fazenda São Bento, em Altinópolis, e depois eu mudei para Parnaíba, em Jardinópolis. Aí fiquei o resto da minha infância na Parnaíba, depois mudamos para Ribeirão, para começar a iniciar os estudos em Ribeirão. Quando a senhora... Portanto, a senhora viveu pouco tempo em Altinópolis. Com que idade a senhora mudou para Ribeirão? Olha, com uns 4 anos eu já mudei para a fazenda de Ribeirão, de Jardinópolis, que é a Parnaíba, sabe? Morei lá mais uns 2 anos, depois nós fomos para Ribeirão Preto, papai já se estabeleceu lá para educar a gente, para estudar os filhos. Seus pais também eram de Altinópolis? Não, meu pai era de Santa Rita, de Passa Quatro, e a minha mãe era de Altinópolis. O nome da mamãe? A mamãe era Jacinta de Figueiredo. Da família dos Figueiredo? Sou da Figueiredo. Do Pio, ex-prefeito lá de Altinópolis? O Pio, meu primo. É primo da senhora? Primo, primeiro grau. Aquilo é uma lenda da política de Altinópolis, uma lenda, né? Muito bastante conhecido, respeitado, ex-prefeito. Respeitado e é muito político, né? Já morreu. Sim, sim. Mas foi uma pessoa que marcou a época naquela cidade. O nome que marcou, que deixou saudades, né? E era comum naquela época as pessoas se mudarem de uma cidade pequena em direção aos estudos de uma cidade de porte maior, né? Que seria, no caso, Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, Então, quando a senhora teve quantos irmãos na família? Nós somos em 5. 5 irmãos. 5 irmãos. Eu sou a caçula. A caçula? Quantos vivem ainda, professor? Vive só uma irmã,
que é a Gilda Montans, que também é uma artista, que toca em Ribeirão Preto, o acordeon. Ela tinha um duo que era super famoso, com a Mary Genaro. Agora ela está tocando sozinha. Toca com a Orquestra Sinfônica no Pedro II. É um talento musical a minha A irmã. senhora é a caçula da família? Sou a caçula. Tem 82. A sua irmã, que hoje até toca, que idade Toca tem? até hoje, ela tem 86. 86 anos. É, Que bênção. benção mesmo, é uma maravilha. Agora, essa veia artística surgiu de quem? Quem que da família gostava desse segmento Essa- cultural? O que não era muito comum na época, né? Essa veia artística era da minha mãe. A mamãe tocava piano muito bem e cantava. Naquela época cantava assim no coral da igreja. Sim. Você lembra, né? Isso é, Você lembra, isso é bem não? comum. Você É ouviu verdade. falar? É. Já. Não, eu inclusive, não somos, a diferença de idade não é tão grande, eu tenho perigosamente 67. Portanto, Muito a gente grande. sabe, né? Muito Da grande. história, né? É. E uma coisa que eu admiro muito nessas pessoas que têm esse sentimento artístico, era um preconceito muito grande naquela época, né, Muito professor? grande. Até hoje eu não entendo, sabe? Porque as minhas tias todas falavam que era um absurdo o papai deixar eu dançar, onde se viu que ficava com as pernas de fora. E ele era uma pessoa que achava maravilhoso, era o primeiro a sentar no Teatro Pedro II, porque a gente só dançava no Pedro II, era o único teatro. Olha que É. história bonita. A senhora dançou no Pedro II. Pedro II, muitos anos. E ele era o primeiro a chegar no teatro, aplaudia demais. E ele nunca, pelo contrário, ele incentivava. E eu fiz piano também. Aí, quando eu estava no 7º ano de piano, faltavam 2, né, para formar um 9, eu estava meia malandra, minha mãe mandou escolher. Aí eu escolhi o balé. Ou balé ou piano. Ou balé ou piano. Mas eu acho que essa Oh, pergunta que dúvida. não pode fazer para uma criança, não. Porque eu acho que se ela tivesse insistido, eu estaria tocando piano e dançando.